Graça e paz, queridos irmãos, nós já estamos no 17º dia da nossa campanha. Eu creio que o Senhor já tem falado poderosamente ao seu coração e você tem desfrutado de momentos maravilhosos na presença do Senhor. O tema do nosso 17º dia é os pensamentos elevados de Deus. E lá em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, quando eu estava para escrever essa palavra, eu já estava sentando no computador e terminando de ouvir uma palavra da pastora Viviane Martinelli. E quando ela estava no final na ministração, ela convidou a filha dela de 16 anos para fazer uma oração pelos adolescentes. E num dado momento da oração, aquela garota disse assim: se você se sente diferente na sua escola, é porque o Senhor te escolheu. Amados, naquela hora o Senhor me trouxe à minha memória a minha adolescência. Na minha adolescência, eu sofri muito com problemas de ansiedade e baixa autoestima. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia me sentir parte, eu não conseguia alcançar o padrão dos grupos que haviam ali dos meus colegas. Eu acho que eles não viam grande relevância em mim também, e aquilo às vezes me feria um pouco. Mas aí o Senhor me trouxe a lembrança que o fato de eu me sentir diferente naquela época já significava que o Senhor tinha me escolhido para algo mais elevado, para algo maior. E aquilo consolou meu coração naquela hora, porque eu pude entender que os meus pensamentos até há pouco tempo eram muito naturais em relação àquela situação. O Senhor tem um pensamento alto, um caminho elevado para os seus filhos. E o caminho natural, ele nos leva a pensar que nós temos que fazer algo para que o Senhor nos receba, que nós temos que fazer alguma coisa para que Ele nos acolha. E isso não é verdade, porque o sobrenatural do Senhor, ele está baseado na obra consumada de Cristo. Então ele nos aceita, ele nos recebe por causa do seu Filho Jesus, e aquilo trouxe consolo ao meu coração. Talvez você está se perguntando, mas então o que é necessário fazer para que eu possa andar nos caminhos elevados do Senhor? Quais são esses pensamentos? Como eu posso entender? Aqui no capítulo 55 de Isaías, nós vemos alguns desses pensamentos elevados do Senhor. O primeiro pensamento que nós podemos ver aqui é que nós podemos comprar sem dinheiro e sem preço. No verso 1, o profeta escreve que o Senhor nos faz um convite: aqueles que têm sede, venham até as águas e bebam. Aqueles que não têm dinheiro, venham e compre. E aí ele ainda reafirma: venha e compre e coma. Amados, sabe o que nós podemos ver aqui nesse momento? Que a graça, ela nos dá. Tudo depende da obra consumada de Cristo. Mas talvez você pode estar se perguntando, por que o Senhor me dá tão abundantemente da sua graça, da sua provisão, do seu suprimento? Se você analisar um pouco, queridos, você vai perceber que nós somos muito pobres para poder comprar alguma coisa do Senhor. E Ele é muito rico para precisar vender alguma coisa para nós. Nós precisamos desenvolver a consciência de que toda sabedoria, todo pão, toda proteção que nós precisamos todos os dias, eles são concedidos pelas mãos poderosas do Senhor, pela graça do Espírito Santo. Nós somos muito miseráveis e limitados para achar que alguma coisa depende da nossa obra, depende do nosso esforço. Não é por qualificação, mas é pela obra do Senhor, pela sua graça estampada na cruz de Cristo Jesus. Por isso nós podemos nos achegar e desfrutar da tua presença. O segundo pensamento elevado do Senhor que nós podemos ver aqui é que Ele nos ensina a desfrutar das suas fiéis misericórdias. No verso 5, o Senhor diz assim:
vinde a mim e vocês terão vida nova. Farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as mesmas promessas, as mesmas misericórdias que foram concedidas a Davi. Amados, aqueles que sabem que não merecem, aqueles que sabem que não têm dinheiro para comprar, mas eles se achegam ao Senhor em fé, confiados em Cristo Jesus, eles se tornam participantes de uma nova aliança e eles podem desfrutar da abundância do Senhor. Se você se lembrar da história de Davi, você vai se lembrar que ele teve muitos acertos na sua história, mas ele cometeu alguns erros muito complicados. Mas apesar disso, o Senhor não retirou a sua bondade da vida de Davi. Quando nós erramos, o Senhor nos disciplina, Ele nos ensina, Ele nos alinha no seu propósito, mas jamais Ele retira a sua bondade de nós. Sabe o que está escrito lá no Salmo 89, nos versos 28 a 34? Eu vou ler as frases principais para você. Diz assim: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, se os seus filhos desprezarem minha lei e não andarem nos meus juízos, e se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Essa é a promessa do Senhor. A bondade dele não tem como base a nossa qualificação, o nosso desempenho, mas a bondade do Senhor tem como fruto a obra consumada de Cristo. É ela que faz com que o Senhor nos abençoe ricamente. O terceiro pensamento elevado do Senhor é que Ele nos ensina a experimentar da riqueza do seu perdão. No verso 7, Ele nos incentiva, nós os pecadores, a abandonarmos o nosso pecado e nos voltarmos para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Quando nós erramos, nós temos a tendência de nos afastar do Senhor, ou achar que nós temos que praticar várias disciplinas espirituais, fazer muitos exercícios espirituais para que Ele nos perdoe. Só que o Senhor, Ele não age assim. E às vezes a gente ainda acha que o Senhor não nos perdoa de bom grado. O fato de nós nos relacionarmos com as pessoas dessa maneira, quando elas erram e vêm nos pedir perdão e a gente fica indiferente, com a cara emburrada, nós às vezes pensamos que o Senhor é assim conosco. Mas a palavra de Deus acabou de nos mostrar que Ele é rico em nos perdoar. Deus, Ele é rico em trazer o seu perdão para nós. Sabe por quê, queridos? Porque tudo já foi pago em Cristo Jesus. Já pensou a ovelha perdida, quando ela é buscada pelo pastor? Se no caminho ele ficasse resmungando e falando: ovelha difícil, você me dá muito trabalho, você é pesada, será que aquela ovelha se sentiria perdoada? É claro que não. Assim somos nós. Se o Senhor ficasse jogando na nossa cara os nossos erros, os nossos problemas, as nossas quedas, nós nunca nos sentiríamos perdoados pelo Senhor. Mas não é assim que o Senhor age. Quando o véu do templo foi rasgado, a partir do sacrifício de Cristo, nós costumamos dizer que nós tivemos livre acesso à presença do Senhor, mas nós também podemos olhar que o Senhor saiu do Santo dos Santos. Ele veio nos acolher, porque nós não conseguiríamos por nós mesmos alcançar o alto padrão da justiça de Deus. Essa justiça se cumpriu em Cristo Jesus. Então o Senhor sai do Santo dos Santos, Ele passa a habitar em nós, e é como se Ele dissesse assim: bem-vindo à sua casa, você está perdoado, Cristo é a sua justiça. O quarto pensamento elevado do Senhor que nós podemos ver nesse texto é quando Ele diz que nós precisamos receber a sua palavra como chuva. Nos versos 10 e 11 diz assim: que quando a chuva e a neve caem, elas não voltam até que tenham regado a terra, até que tenham feito a semente produzir, até que tenha feito as plantas brotarem e crescerem, até que tenha dado pão para alimentar aquele que come.
Assim é a palavra de Deus. Quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas aonde ela vai, ela prospera. Quando nós abrimos o nosso coração, essa palavra é semeada e ela gera vida no nosso espírito, vida na nossa alma e vida no nosso corpo. O quinto e último pensamento elevado do Senhor é que Ele nos ensina que nós precisamos aprender a ser abençoados. Nos versos 12 e 13 dizem que nós sairemos com alegria e em paz seremos guiados. O povo de Israel, quando fosse sair da Babilônia e fosse levado de volta para a terra, o Senhor estava falando: vocês vão sair com alegria e em paz vocês serão guiados. E é essa paz que eu quero declarar que vai conduzir a sua vida a partir de hoje, porque o Espírito habita dentro de você, dentro de mim. Então no nosso espírito ele se move, ele fala, ele opera, e isso é tão maravilhoso que isso não fica somente conosco, mas quando nós deixamos esse fluir do Espírito agir, aonde nós formos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, nós seremos canal da bênção, da alegria, da paz do Senhor. Então, queridos, que você possa correr para esse lugar, correr para esse caminho de andar nos altos e elevados pensamentos do Senhor, porque é isso que Ele tem para você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que você conclua esse tempo de jejum e oração, crendo, confiando na obra de Cristo sobre você. Deus te abençoe. Amém.